Meu amigo vascaíno, o Vasco consegue sua primeira vitória no Rio de Janeiro, fica aí a 3 pontos de deixar a zona do rebaixamento e alívio generalizado em São Januário. A gente vai falar muito aí sobre a atuação do Vasco, o Vasco que já tem um jogo importantíssimo no domingo contra o líder do campeonato, que é o Botafogo. O Botafogo que no presente momento atua com o melhor futebol. A gente vai falar aí também sobre a situação do treinador e a situação aí envolvendo reforço. Eu peço encarecidamente você que não é inscrito no nosso canal para poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Encarecidamente gostaria de pedir você também para se inscrever lá no nosso canal alternativo. O link ficará na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. As nossas lives a gente está fazendo por lá por conta de problemas aí judiciais. Perfeito? Então se inscreva, porque hoje na parte da tarde a gente vai fazer uma live lá por volta de 1h45 e na parte da noite às 21h30 outra live lá na Seita Vascaína. Link, repito, na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Meus amigos, Vascão da Gama, hein? Ontem, que alívio. Ah, Laureano, o time é feio, o time é horroroso. Não interessa, irmão. Foi um dos piores jogos do Vasco da Gama no ano, mas o que importa é os 3 pontos. O seguinte, nosso treinador, William Batista, fez aquilo que o Barbieri não conseguiu fazer em vários meses. Colocar os jogadores nas posições certas, dar preferência aí para os talentos da categoria de base do Vasco da Gama e simplesmente, cara, fazer o feijãozinho ali com arroz. O Vasco venceu por 1-0, golzinho ali de pênalti ali. O técnico ali do Cuiabá falou algumas besteiras, mas que até é verdade, se fosse contra o Flamengo, né? Talvez o pênalti não teria sido marcado, né? O Flamengo é protegido, isso que ele quis falar. Mas para o Vasco foi excelente. Com esta vitória aí, o Vasco da Gama ultrapassa ali a equipe do América Mineiro. Agora o Vasco da Gama tem efetivamente aí 9 pontinhos, fica 3 pontos ali da zona do rebaixamento e o Vasco pode sim, já na próxima rodada, vencendo o Botafogo e contando ali com o tropeço do Goiás e do Cuiabá, sair da zona do rebaixamento, que é o que interessa. É um joguinho de cada vez, certo? Tirar da cabeça dos jogadores essa meta de 44 pontos, e eu tenho certeza que na hora que o Vasco sair, vai ficar aliviado aí. Eu não quero ir para a Sibéria esse ano. Perfeito? Bem, meus amigos, agora vem o Botafogo. O Botafogo que nada mais é do que o líder, né? O líder do campeonato aí. O Botafogo está jogando futebol muito interessante aí na mão aí do treinador Luiz Castro, né? E, cara, o Botafogo nesse campeonato brasileiro aí só tem 2 derrotas, né, em 12 jogos aí. São 30 pontos. Um futebol aí formidável, mas que dá sim para o Vasco vencer no Engenhão. Agora falando sobre a situação envolvendo o treinador, né? O Vasco da Gama está próximo aí de anunciar o Rogério Ceni, certo? O Rogério Ceni aí que é visto com bons olhos aí pela cúpula da 777 Partners. O Vasco precisa resolver essa questão rapidamente aí, né? Laureano, não dá para o William Batista continuar no Vasco? Bom treinador, mas o Vasco precisa de um treinador aí com mais engajamento aí, certo? O Vasco tem muito a melhorar
apesar aí da vitória de ontem. Então, o Rogério chegando aí para poder colocar o Vasco da Gama nos trilhos, certo? Alguns torcedores do Vasco gostaram do nome do Rogério, outros não, essa é a verdade, mas o seguinte, né? Melhor do que alguns treinadores que tem por aí e muito melhor do que o Barbieri, certo? Bom, sobre a situação de reforços, tá? Ontem o Serginho e o Maicon, né, assistiram o jogo lá na Ilha do Governador, no estádio Luso Brasileiro, certo? Então esses dois aí já estão fechados. Para integrar o elenco aí do Vasco, chega também o Guilherme Medel, certo? Nos próximos dias, para fazer exames médicos e já atuar aí com a camisa do Vasco da Gama. O Vasco quer ter todos os jogadores disponíveis para o dia 8, né? O Vasco quer ter todos disponíveis para o dia 8 aí de julho, no jogo contra a equipe aí do Cruzeiro, certo? Então a gente espera aí que o Vasco tenha todos os reforços aí à disposição. Além disso, meus amigos, né? A gente sabe aí que o Vasco corre atrás aí de um camisa 10, tá? E parece que deu aí uma evolução muito grande aí com relação ao jogador Franco Fagundes, né? Deu aí uma evoluída muito grande com relação ao Franco Fagundes. Notícias que chegam agora, né? Na parte da manhã, lá do Uruguai, certo? Graças a Deus aí, o Vasco trazendo aí um bom jogador, e a gente completa aqui também para poder falar do Salazar, que deverá ser o quarto reforço aí do Vasco da Gama. Ontem desconversou lá o empresário dele, certo? E tá chegando aí no Vasco da Gama também. Pegou ontem, né? A gente, porra, legal, de surpresa, foi a situação do Davidson, né, cara, na hora do jogo. Porque o Davidson ontem, ele deu uma cavadinha para vir jogar no Vasco, deu entrevista, né, com a camisa do Vasco ontem. O Davinho ontem mitou, né, mas mitou muito. Vamos colocar aqui a imagem aqui do Davidson saindo com a camisa do Vascão da Gama, para todo mundo ver. Cara, foi eu nunca tinha visto isso, né, cara? O Davidson ontem se declarou aí pro torcedor Cruz Maltino. Olha só o Davidson ontem, galera. Aí, ó. Trocou a camisa com o Marlon Gomes, né? Abraçou ali, pô, o Alex Teixeira, o Ryan. Aí ele olhou para a camisa, colocou a camisa ali pro lado ali do avesso ali, ó, né? Foi saindo. Aí, porra, ele não resistiu, né, cara? Ele não resistiu, falou, porra, aí, vou colocar a camisa porque é a camisa, porra, do Vascão, meu time de coração. E ali ele, porra, ao invés de pegar a camisa do Cuiabá, né? Ele, ao invés de pegar a camisa do Cuiabá para dar entrevista, ele pega a camisa do Vasco, coloca a camisa do Vasco e pega o colete. O Davidson não é mole, não, cara. Tá aí, ó. Grande Davidson aí. Bom, caberia o Davidson no Vasco? Pergunta que não quer calar, né? Caberia o Davidson no Vasco? Sim ou não, torcedor do Vasco? Gostaria de saber a sua opinião. Vasco neles, sensação de alívio, e a verdade prevalecerá. Valeu. Aquele abraço.